Olá, chegamos ao fim de uma semana em que se falou muito de fascismo e antifascismo. Então, eu vou ler para vocês o meu artigo, que saiu em 37 jornais, nessa semana que está terminando, né, e com os comentários nas entrelinhas. E se você ainda não estiver inscrito, não esqueça de juntar-se a nós e de dar o seu like ou o seu dislike ao final. Então, o título é Pensar Dói, né? Que parece que as pessoas não estão pensando a respeito. Domingo em São Paulo, quando um grupo de mais de 500 pessoas no Largo do Batata se dispersou, alguns foram pacificamente para casa. Outros foram quebrar vidros do Bradesco e do Itaú. Na Avenida Paulista, um grupo diferente se manifestava, uns com bandeiras nacionais, outros com cartazes pedindo o fechamento do Supremo e do Congresso. Você sabe, né, que vocês acompanharam o noticiário, os que quebraram os vidros dos bancos eram chamados de democratas, e os outros que estavam pacificamente lá eram chamados de antidemocratas, porque alguns estavam pedindo fechamento do Congresso, mas não estavam fechando o Congresso. Em Copacabana, umas 200 pessoas de um lado e de outro se manifestavam falando em democracia e antifascismo. No centro do Rio, outro grupo levava barras de ferro, coquetéis Molotov e facas. Também era um grupo chamado de democrata. Eu acho que nós enlouquecemos, né? Começar que a gente copiou esse antifascismo dos americanos. A gente vai copiando, assim, os movimentos acontecem lá e a gente copia por aqui. Segundo parágrafo, aspas, esquecemos-nos muito frequentemente não só de que há sempre um fundo de bondade nas coisas más, mas muito geralmente também de que há um fundo de verdade nas coisas falsas. Palavras do filósofo Herbert Spencer, em Primeiros Princípios, numa brilhante tradução de Irapuã Costa Júnior, ex-governador de Goiás. Parecia assim em manifestações ocorridas em cidades brasileiras no domingo. Não se poderia dividir manifestantes em democratas e fascistas. Estavam misturados. Aliás, democracia e fascismo provavelmente não encontrariam padrões por estas bandas. Havia pessoas defendendo a democracia com a maior boa-fé, sem se dar conta de que já estamos numa democracia, a nossa moda. Pode-se xingar o presidente todos os dias, inclusive ameaçá-lo, fazer o mesmo com os presidentes da Câmara e do Senado, mas não se permite fazer isso com juízes do Supremo. Também havia pessoas com a maior boa-fé pedindo intervenção militar. Havia pessoas auto-intituladas antifascistas e havia pessoas se expressando como anticomunistas. Todos exercendo o direito democrático e constitucional de liberdade de opinião, de expressão e de manifestação. Aí vem o ponto no último parágrafo. O que está fora da lei é armar-se para agredir quem pensa diferente, ou se preparar para incendiar ou sair quebrando. A linguagem da violência é falada por quem carece dos argumentos da razão. E a Constituição só garante direito de reunião sem armas. Num lado e no outro das manifestações, há um fundo de verdade e coisas falsas, como eu citei lá do filósofo inglês. Num lado e no outro, há supostas boas intenções a justificar coisas más e ilegais. Em Curitiba, por exemplo, rasgaram a bandeira nacional. Talvez sonhando com o navio negreiro do Castro Alves, né? Que lá pelas tantas diz, mas que bandeira é essa? Antes te houvessem roto na batalha que servires a um povo de mortalha. Né? Se referia ao navio negreiro e a bandeira que estava no alto do mastro.
São mentes que bailam em ideias revolucionárias, embriagadas em rótulos que, repetidos, se tornam verdade, mesmo sem ter fatos que justifiquem o carimbo. E mentes que sonham com as armas para calar e impor. Repetem processos de Lenin e Goebbels. Nada de novo. Será que pensar dói? De Brasília, Alexandre Garcia.